Existem muitos mistérios e teorias em torno das pirâmides egípcias. Muitos pesquisadores estão convencidos de que representantes de uma civilização avançada estiveram envolvidos na construção delas. E alguns têm até certeza de que as pirâmides foram construídas por aliens, e que agora os edifícios egípcios se comunicam periodicamente com seus construtores. Como isso acontece? Você já vai descobrir. Esse é o Infinito, e nesse episódio eu vou contar que tipo de sinal as pirâmides egípcias enviam a cada 10 anos. Além de compartilhar outros sinais misteriosos que vão te impressionar. Vamos nessa! Muitos cientistas mais de uma vez se perguntaram por que as antigas pirâmides foram construídas nas profundezas do deserto. Afinal, seria muito caro transportar todos os materiais de construção necessários, que incluíam não apenas calcário e arenito, mas também granito. E há um fato notável sobre esse último. Cristais de granito são capazes de armazenar uma grande quantidade de informações e podem ser usados para a conversão de energia. Além disso, o granito é uma rocha rara, que contém quartzo cristal em sua composição. Os blocos de pedra externos da pirâmide são feitos de arenito, um material que também contém uma grande quantidade de quartzo. O quartzo é um material único, que gera piezo e eletricidade, quando é comprimido. Depois de estudar essas propriedades, os cientistas conseguiram apresentar novas teorias. Uma delas diz que a massa da pirâmide se autopressiona, e assim uma corrente elétrica constante é criada. Um fato ainda mais curioso para os cientistas foi que, ao olhar a pirâmide de cima, foi possível notar que as pedras estão empilhadas em espiral e parecem estar embrulhadas. Parece que o design da pirâmide não é apenas acidental, mas também criado para a realização de certos propósitos. De acordo com uma teoria, a Grande Pirâmide de Gizé é um dispositivo para a comunicação interestelar. E as próprias pirâmides são direcionadas para a constelação de Órion por um motivo. Isso foi feito de propósito para honrar a memória dos deuses que vieram nos tempos antigos dessa constelação. Talvez, então, a Terra fosse de tão grande interesse para os aliens que eles decidiram deixar um rastro na forma de um dispositivo de comunicação. De acordo com as versões de muitos cientistas, foi a Grande Pirâmide de Gizé que se tornou esse objeto. As conjecturas são confirmadas não só pela pesquisa e análise dos materiais a partir dos quais a pirâmide foi construída, mas também pela sua própria estrutura interior e exterior. Vale a pena prestar atenção às passagens no interior da pirâmide e à sua parte côncava. Engenheiros afirmam que lembra muito a construção de uma antena parabólica. Mas será que eles têm realmente boas razões para fazer todas essas suposições? Claro que, em teoria, tudo isso pode não ser verdade, mas o fato é que a civilização moderna foi relativamente recentemente confrontada com a manifestação da atividade das pirâmides. Aconteceu em abril de 2002. Tarde da noite, um pastor comum estava se preparando para dormir. Preparou sua cama e estava prestes a adormecer, quando de repente foi acordado por um som penetrante, como o raspar de pedras e ferros. Quando abriu os olhos, viu uma imagem chocante que o deixou atordoado. Isso vinha da Grande Pirâmide de Gizé, que emanava um brilhante e poderoso raio de luz. Ele não conseguia ver o final do feixe. Ele ia longe, no céu estrelado. Depois de alguns minutos, o mesmo som de trituração foi ouvido novamente, e o feixe desapareceu instantaneamente, e um grande silêncio se fez. E depois de mais algum tempo, o egípcio viu um homem de enorme estatura saindo pela pirâmide. Não havia passagem de onde ele viera. De acordo com as palavras do pastor, a altura do estranho que aparece e desaparece rapidamente era de pelo menos 2,5 metros. A noite foi acompanhada por uma série de eventos estranhos que se seguiram. Depois de cerca de meia hora, um destacamento policial chegou a Gizé, e em seguida, representantes do serviço secreto egípcio Murrabara, conforme se identificaram com a polícia, chegaram ao local. Pouco depois, a polícia deixou o local. Pouco depois, a ajuda aérea chegou na forma de vários helicópteros e alguns caminhões dos quais desembarcaram soldados armados. Por ordem de um membro do serviço de segurança, os soldados cercaram as pirâmides. Espectadores da área circundada começaram a se reunir no local. Eles também devem ter notado o estranho fenômeno que aconteceu com as pirâmides e estavam curiosos para saber o que era. Os jornalistas apresentaram a história como um bullying estudantil, como se um grupo de jovens subisse a pirâmide à noite e resolvesse se divertir, fazendo um show de luzes brilhantes com uma lanterna potente. E a polícia prontamente chegou ao local e prendeu os brincalhões. Não houve mais informações das autoridades oficiais sobre o incidente. No entanto, fontes bem informadas informaram o que aconteceu depois daquela noite. Na manhã seguinte, a embaixada americana ligou para o Ministério das Relações Exteriores do Egito e se ofereceu para ajudar a investigar o caso. Claro, tal insistência foi explicada pelo Departamento de Estado americano.
O interesse em investigar os jovens vândalos era que os americanos consideram sagrado e têm um profundo respeito pela história do Antigo Egito, e não gostariam de perder um tesouro cultural histórico tão valioso. Mais tarde, em 15 de abril, soube-se que os trabalhos em Gizé haviam sido suspensos, mas depois de um tempo, arqueólogos americanos foram notados lá, realizando alguns trabalhos. Não se sabe exatamente como eles foram autorizados a investigar as pirâmides, mas há uma suposição de que o dinheiro decidiu tudo nessa história. Mas há uma segunda versão. Ela diz que os egípcios entraram em cooperação com os americanos, pois esses últimos possuíam os equipamentos mais avançados. Mais tarde, suas pesquisas pararam e os cientistas americanos não puderam mais estar no território fechado. Sabe-se que durante as escavações arqueológicas foi descoberto um artefato incrível, que foi apreendido dos americanos pelo serviço de inteligência egípcio. Não se sabe exatamente que tipo de artefato era. Sabemos apenas que provavelmente seja de origem alien, pois foi encontrado no topo da Grande Pirâmide de Gizé após o incidente. O fato de que a pirâmide é um transceptor gigante tem sido falado há muito tempo. No entanto, ainda não está claro como ele é ativado e qual sua finalidade. E se levarmos em conta que a ciência moderna ainda não registrou tais emissões, é possível que em breve voltemos a ver essa antiga estrutura em ação e finalmente entendamos para o que ela foi construída. O que você acha? As pirâmides poderiam realmente ser transmissores? Ou seu verdadeiro propósito é outra coisa? Diz pra mim nos comentários e fique ligado. Mais adiante nesse episódio estão os sinais mais emocionantes e interessantes que recebemos do espaço sideral. Sinal de rádio gravado do espaço. Em 29 de abril de 2019, um radiotelescópio na Austrália foi apontado para nosso vizinho galáctico mais próximo, o sistema Alpha Centauri, ou mais especificamente Proxima Centauri, uma pequena anã vermelha, cerca de 8 vezes menor que o nosso Sol. Foi nesse dia fatídico que os cientistas podem ter registrado a primeira evidência de vida extraterrestre inteligente. Examinando Proxima Centauri em busca de sinais de erupções, o radiotelescópio do Observatório Parkes detectou algo completamente diferente. Algo único estava escondido entre a interferência de rádio emitida pela anã vermelha. Uma única transmissão de banda estreita a 982,02 MHz. Além disso, o sinal foi gravado durante 5 sessões de meia hora. Com base nisso, os cientistas concluíram que o sinal é único e pode ser de origem alienígena. Fenômenos cósmicos quase sempre produzem sinais de banda larga, e até agora apenas humanos são conhecidos por usarem sinais de rádio de banda estreita, além de ter sido repetido mais de uma vez. O sinal foi detectado por pesquisadores que trabalham como parte de uma iniciativa de um programa destinado a detectar vida alien inteligente. Esse programa inclui um estudo de mais de 1 milhão de estrelas em nossa galáxia, e até mais de 10 galáxias fora da Via Láctea. Como os aliens podem tentar se comunicar por outros meios que não o rádio, esse programa também usa telescópios particularmente sensíveis para procurar sinais de laser entre a luz emitida por milhões de estrelas. Sinal de rádio misterioso do espaço sideral. No início de 2020, cientistas canadenses que realizaram um experimento de intensidade de hidrogênio publicaram um artigo anunciando uma descoberta interessante. Eles encontraram um sinal de frequência especial que se repetia a cada 16 dias. Essas rápidas rajadas de rádio são pulsos repentinos e grandes de radiação que explodem de algum lugar fora de nossa galáxia. Embora durem uma fração de segundo, consomem uma grande quantidade de energia, milhões de vezes mais do que o nosso Sol emite. Imagine que você está no telhado de sua casa e seu amigo está a 1.600 quilômetros de distância. Ele está gritando "Olá" para te sinalizar. Pense em quão alto ele teria que gritar para você ouvi-lo. Agora imagine esse cenário de comunicação ampliado bilhões e trilhões de vezes. E você terá uma ideia de quanta radiação esse sinal deve emitir para que nossos radiotelescópios na Terra o detectem. Surpreendentemente, o sinal detectado é bastante estável. Após um ano de observações, os pesquisadores conseguiram confirmar que há um padrão distinto, com o sinal emitindo 1 ou 2 rajadas a cada hora, durante 4 dias. Em seguida, ele fica em silêncio por 12 dias e depois reaparece. De 16 de setembro de 2018 a 30 de outubro de 2019, 28 grupos separados de rajadas de sinal foram registrados. Alguns cientistas já apresentaram teorias sobre sua origem. Tal periodicidade pode ser causada pela influência gravitacional de algum objeto vizinho. De acordo com outra versão, os sinais podem ser bloqueados periodicamente pelas forças de maré de um buraco negro.
No início de setembro de 2019, um relatório publicado por um grupo de astrofísicos da Universidade de Sydney apareceu em uma respeitada publicação astronômica. O artigo diz que os cientistas gravaram um poderoso sinal de rádio de uma fonte desconhecida, localizada a uma curta distância do centro de nossa galáxia. Observando-o por vários meses, os pesquisadores registraram suas características. A frequência do sinal era de 888 MHz, mas acabou sendo muito irregular. Emite ondas de rádio por semanas e depois desaparece rapidamente. Quando os astrônomos detectam essa radiação, eles começam a escanear essa região do espaço em outras bandas para determinar que tipo de objeto é. Uma estrela, um buraco negro ou qualquer outra coisa. Eles também fizeram isso dessa vez, mas descobriu-se que a misteriosa fonte não emite raios X, nem raios infravermelhos. Os cientistas não têm pressa em tirar conclusões, eles apenas afirmam que ainda não entendem com o que estão lidando. Talvez essa fonte pertença a uma classe completamente nova de objetos cósmicos que ainda não observamos. Os astrofísicos são geralmente pessoas cautelosas e raramente fazem declarações precipitadas. Isso é tudo, pessoal. Você acredita que os aliens estão tentando se comunicar conosco? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.